É uma alegria enorme poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E estamos fazendo uma série de mensagens chamadas Discípulos, discipulados por João. Estamos fazendo uma série de mensagens, uma mensagem expositiva em cima do Evangelho de João. Estamos no capítulo 2 do Evangelho de João. Vamos ler o texto do versículo 13 ao versículo 22. Mas, pastor, por que você resolveu fazer uma série de mensagens expositivas em cima de João? Nós vivemos em um tempo onde temos muitos ruídos de comunicação. Muitos homens inteligentes, bons oradores, pregando e anunciando com certa verdade alguns princípios bíblicos. O problema é que quando a gente não olha exatamente o que o texto está dizendo como um todo, nós podemos fatiar o texto bíblico e falar o que nós queremos sobre aquele texto. Eu posso pregar para vocês a qualquer momento, sobre qualquer assunto, se você me deixar escolher o texto bíblico que eu quero falar. Então, se eu quiser falar sobre matar pessoas, eu posso lá no Antigo Testamento, pensar um texto do Antigo Testamento e falar, está vendo, nós, em defesa da nossa religião, nós podemos matar pessoas. Se eu quiser falar sobre divórcio, eu posso ir em algum lugar na Bíblia, achar um motivo específico e pregar e ensinar sobre isso. O que eu estou querendo dizer é, se nós não olharmos para o texto bíblico como uma revelação plena, total do que Deus quer para nós, e começarmos a estudá-lo de uma forma mais cuidadosa, nós corremos um risco em cair, em falar, não o que a Bíblia está dizendo, mas usar a Bíblia para falar, para defender aquilo que eu estou dizendo. Por isso que essa série de mensagens, ela vai ser um pouco exaustiva nesse quesito de vamos ler João. Eu convido todo mundo a ler João que queira participar dessa série, porque nós vamos destrinchar João todinho e nós vamos aprender o que a palavra de Deus está dizendo através desse homem. Por isso o subtítulo é Discipulados por João. É o que João está transmitindo, que o Espírito Santo usou João para transmitir sobre a sua palavra. Amém? E estamos em um assunto muito interessante. O versículo 13 ao versículo 22 vai fazer a narrativa da purificação do templo. É interessante que os 4 evangelhos fazem essa narrativa. Tanto Mateus, Marcos e Lucas fazem a narrativa, só que eles fazem essa narrativa jogando a purificação do templo para o final, né? Então, se não me falha a memória, Marcos 14, Mateus 21, e Lucas, eu não vou me lembrar qual texto, mas todos eles estão jogando a purificação do templo, obrigado, meu irmão, a purificação do templo para o final do ministério de Jesus. Já João, por uma forma curiosa, traz esse evento para o início. Então, existe uma discussão sobre a purificação aconteceu em um desses 2 momentos, ou se Jesus fez 2 purificações do templo. Uma primeira, bem no início do seu ministério, e uma última no final do seu ministério. Mas, em qualquer uma desses cenários, João está dizendo muita coisa para a gente nesses textos, e o subtema dessa mensagem é a purificação daquilo que deveria ser puro. A purificação daquilo que deveria ser puro. Será que nós precisamos olhar com carinho o que Jesus está ensinando? O que ele está falando? O que ele está gritando? Será que as nossas vidas podem sofrer algum tipo de impacto com os ensinamentos que Jesus está trazendo para nós? Vejamos então o que a palavra, a santa palavra de Deus está dizendo. João capítulo 2, versículo 13 ao versículo 22, com toda reverência, mas ainda sentados, leiamos a palavra de Deus. Estava próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que a tua palavra possa, Deus, preencher os nossos corações com a tua vontade, com a tua direção, e que a tua palavra, ó Deus, possa nos mover, um movimento sincero, transformador, que nos leva a verdadeiramente viver aquilo que o Senhor quer para nós. Deus, muitos foram abençoados no Peniel, muitos foram tratados no Peniel, e nós precisamos que a tua palavra, ó Deus, nos preencha de tal forma que as nossas vidas transmitam aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa caminhada. Fala com a gente essa noite, ó Deus, porque é justamente porque o nosso Deus está no meio de nós e fala conosco que temos essa convicção e o mundo pode declarar abertamente que temos um Deus sobre nós. Fala com a gente, essa é a nossa oração, que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Não é interessante o fato de Jesus ser extremamente piedoso e misericordioso com as pessoas que do nosso tempo, talvez nós não sejamos tão piedosas ou tão misericordiosos com elas? Não é interessante, em João 8, por exemplo, ele não condenar a mulher que foi pega em flagrante adultério, mas convidá-la a ir e não pecar mais? Não é interessante o leproso simplesmente desejar a cura e Jesus fazer questão de tocá-lo e purificá-lo em Lucas 5? Não é curioso ele entrar na casa de Zaqueu, um político do seu tempo, extremamente corrompido, e comer com ele, enquanto os homens mais religiosos do seu tempo não tinham esse acesso tão direto? Não é pelo menos curioso que os religiosos de plantão do seu tempo foram duramente criticados, e as pessoas que estavam à margem da sociedade foram amplamente aceitos, convidados a caminhar com ele e extremamente impactados pelo convívio e o contato com Jesus? Nós deveríamos trazer uma reflexão sobre isso. Sabe por quê? Porque Jesus faz questão de gritar isso para as pessoas. É muito interessante perceber que no ministério de João Batista, ele era extremamente duro com os religiosos, a ponto de falar assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus faz filhos a Abraão. Ele está falando para quem? Para as prostitutas? Não. Para os publicanos? Também não. Ele estava falando isso para os fariseus, os escribas, os homens mais religiosos do seu tempo. Não é pelo menos curioso perceber que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele endossa o que João falou e continua insistindo nessa linha de raciocínio? Isso nos deveria fazer ficar pelo menos reflexivos. Mas o que é interessante aqui é que na Páscoa dos judeus, isso é importante observar o que João está dizendo, não é a nossa Páscoa, nós não comemoramos a Páscoa dos judeus, vocês entendem isso, né? Porque a Páscoa do judeu, o que acontecia na Páscoa do judeu? Eles pegavam um cordeirinho, eu espero que você não faça isso, bote a mão na cabeça do cordeirinho, pega uma faca escondida e enfia no cordeirinho. Você não faz isso, né? Então você não comemora a Páscoa do judeu, porque a Páscoa do judeu é isso que é feito. Espero que você também não faça isso. Pegue o sangue do cordeirinho, vá até os umbrais das suas portas, esfregue com uma mistura de cultura moderna os umbrais da sua porta. Essa cultura, essa festa judaica é a festa do judeu. Nós comemoramos uma Páscoa. Ela foi feita há 2000 anos atrás. Porque o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado. O seu sangue foi aspergido. E por uma única vez e para sempre, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. É isso que comemoramos. Não a festa dos judeus. Então João faz questão de fazer essa diferença. Na festa dos judeus, na Páscoa dos judeus, Jesus entrou no templo. E por que ele faz isso? Porque a Páscoa, além de ser
uma das maiores festas do judaísmo, a Páscoa do judeu, na história, ela tem um símbolo muito interessante. Ela é a libertação do povo, que acontece lá em Êxodo, né? Deus tira o povo do Egito através da Páscoa, da festa da Páscoa. O cordeiro é imolado na festa da Páscoa. E a partir disso, o povo comemora anualmente essa festa, a festa da libertação do povo de Deus. Mas 2 vezes essa Páscoa ela tem uma característica não de libertação, mas uma característica de reforma. Tanto o rei Ezequiel quanto o rei Josias praticam essa Páscoa, mas na verdade é uma grande reforma. O povo tinha se perdido, tinha abandonado os caminhos do Senhor, e então, no caso de Josias, por exemplo, o sumo sacerdote acha o livro de Moisés, lê perante o rei, vendo as consequências do pecado da sua nação, rasga suas vestes, chora e começa então a reforma, e aí eles fazem a Páscoa dos judeus, tentando trazer o povo de volta àquilo que eles deveriam viver e praticar. 2 vezes isso acontece na mesma festa, a festa da Páscoa. Você acha que é uma coincidência Jesus ter entrado na festa da Páscoa dentro de um templo que necessita de uma grande reforma? Uma grande reforma não sobre a beleza das paredes, a qualidade dos materiais, mas uma reforma que só o Deus de Israel poderia fazer. Uma reforma que ela nunca é do externo para o interno, mas é sempre do interno para o externo. Ele chega nesse templo que está externamente lindo. Não sei se vocês lembram da passagem dos discípulos olhando para as grandes pedras e falando, nossa, mas que grandes pedras, que templo magnífico, que coisa linda. E Jesus fala para eles, não vai ficar pedra sobre pedra, o que se cumpre no ano 70, através do grande o grande general Tito, o grande general romano Tito, que destrói não só o templo, mas Jerusalém inteiro, né, passa como se fosse um trator em cima dessa cidade e não sobra nada. Pois bem, o que é importante a gente entender desse processo é as aparências enganam. O templo está ali. O culto está pontual, a luz nem acaba. Mas o objeto de culto está faltando. As multidões estão indo, mas o propósito central daquela casa, chamada em Mateus de casa de oração, se perdeu. Então, mais uma vez na história, talvez a última vez da história, a Páscoa é utilizada como uma festa de restauração de objetivo. Cuidado com as aparências, elas enganam. Muitas vezes, as nossas construções, as nossas aparências, realmente estão alinhadas com todas as ideias de ideal. Nossa família está sempre arrumadinha, indo para o culto, todo mundo cheiroso. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato. Eu voto no A, eu voto no B, porque dependendo da pessoa que votar, é quase uma religião também isso, né? Eu tenho todos os trejeitos de crente. Já viu os trejeitos de crente? Fala terra, vaso, homem do Senhor, varão de Deus. A paz do Senhor. Que isso, pastor? Não é para falar? Pode falar, fale, fique à vontade em falar. Mas está tudo coerente, está tudo certinho. Mas o objetivo do culto, das aparências, estão erradas. E é justamente por isso que Jesus chega na Páscoa do Senhor, no templo do Senhor, dentro da cidade do Senhor, com o povo do Senhor. Percebe como está tudo certinho? E quebra tudo. Derruba as mesas. As pessoas têm a ideia de olhar para Jesus e só ver aquele Jesus, né, europeu, bonzinho. O Detiojo já mostrou essa cena? Eu não vi. Já?
Eu vou ver, depois eu podia ter visto e passado para a gente ver, né? Mas a lógica é, Jesus não é essa pessoa que é indiferente àquilo que Deus se importa. Não é. E a gente precisa abandonar isso, porque a Bíblia não mostra isso. Jesus, quando ele vê um povo que precisa de uma reforma, ele prontamente age em resposta a isso. Mas qual é o problema, pastor? Qual é o problema? A gente tem cantina aqui, por que não pode vender? A gente está desobedecendo o Senhor? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Veja, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. O templo ele era dividido em 5 grandes áreas. O pátio dos gentios, onde homens que não são judeus, mulheres que não são judeus podem entrar. O pátio das mulheres, onde só mulheres judias e judeus podem entrar. O pátio dos homens, onde só homens judeus podem entrar. O pátio dos sacerdotes, onde só homens judeus da descendência de Levi podem entrar. O Santíssimo Lugar, onde só sacerdotes da descendência de Arão podem entrar. E o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote pode entrar. Não sei se vocês perceberam, mas o primeiro pátio, o pátio dos gentios, é o único lugar que um homem não judeu poderia entrar para adorar a Deus. Nesse lugar, foi feita uma grande feira. As pessoas vendiam bois, pombas, ovelhas, faziam câmbio de moedas. Mas o que isso tem a ver com o templo? Tem tudo a ver com o templo, porque bois, ovelhas e pombas são animais de quê? Sacrifício. Você vai para o templo, na época dos judeus, para fazer o quê? Um sacrifício a Deus. E a lei diz o seguinte, se você vai ofertar a Deus, você vai ofertar a Deus um animal de 3 anos, macho, sem defeito. Então o amiguinho pegava o seu cordeirinho, macho de 3 anos, sem defeito, botava debaixo do braço, chegava para fazer a sua oferta, e lá vinha o sacerdote examinar se o seu boizinho, ou o seu cordeirinho, ou a sua pombinha, poderia fazer parte desse sacrifício. E ele pegava, olhava e falava assim, poxa, que pena, esse cordeirinho aqui não vale. Faltou uma etiqueta aqui do pessoal que vende daqui. Para ser puro tem que ter essa etiqueta. Vai ali, vende o seu cordeirinho e compra um outro cordeirinho do pessoal daqui de dentro. E aí você vai poder fazer o seu culto a Deus. E aí o amiguinho ia lá, vendia o cordeirinho dele por 2 moedas. Quando ele ia comprar o cordeirinho com a etiqueta da... Qual é o negócio hã? Anvisa, com a etiqueta da Anvisa judaica, carimbada nele, falou assim, quanto é? 3 moedinhas. Eu vendi o meu por 2, mas aqui é 3. 3 moedinhas. Quando ele ia fazer a oferta dele, que todo homem macho deveria fazer, quando ele ia entregar a moeda dele, ele falava, não, essa moeda não vale. Vai ali, troca ali com o rapaz que vende a moeda do templo, porque a moeda do templo tem um peso específico. Que a gente vai dar para o Senhor o melhor, né? Tem que dar para Deus o melhor. E aí ele ia comprar a moedinha, ele tinha que dar 2 moedinhas pela moedinha do templo. Percebam, o culto a Deus foi manipulado, foi de alguma forma se perdeu aquilo por conta de um culto a outra coisa chamado mamon, dinheiro. Para que o templo e os sacerdotes arrecadassem mais, você não poderia mais cultuar a Deus, mesmo que o seu coração estivesse completamente desejoso de fazê-lo, a não ser que você entrasse na máquina da fé daquela época, para que a sua oferta fosse aceita. Muito cuidado com as aparências. Elas enganam e elas te distanciam do verdadeiro culto a Deus. Por isso, existe um perigo intrínseco na religiosidade. É justamente por isso que parece Jesus ser muito piedoso com um grupo que nós temos dificuldade hoje em dia em ser piedosos, e extremamente duro e direto com outro grupo. Veja, Jesus em Mateus,
ele vai fazer, Mateus 23, ele vai decretar os 7 ais aos fariseus e aos escribas. E para que, se você não sabe, o ai no Antigo Testamento são palavras de condenação e de juízo. Por exemplo, Isaías vai dizer, ai de vocês que chamam doce, amargo e amargo de doce. Ai de vocês que ajuntam casas e mais casas, até vocês se tornarem os únicos moradores da terra. Ai de vocês que se entregam ao vinho, e são valentes para beber bebidas fortes. Ai de vocês! Por que ai? Porque Isaías, de 1 até o 40, faz uma narrativa de juízo. Essas atitudes, essas ações, serão ações que sofrerão um juízo, uma condenação desse nosso Deus. 40 até o 66 é uma narrativa de Isaías de salvação, onde nós vamos ler Isaías 53, que caiu sobre ele as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Textos como a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Todos esses textos estão no capítulo 40 em diante de Isaías, mostrando que esse Deus que grita os ais também será o mesmo Deus que vai restaurar o povo. Então Jesus está aqui, muitas vezes, e principalmente nessa narrativa, agredindo, confrontando, batendo na religiosidade. Deixa eu ler para vocês os ais que Jesus vai falar para os fariseus. Vamos rapidamente em Mateus 23. Mateus 23, 13 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha o que ele está falando. Vocês não entram e não deixam os outros entrar. Vocês querem dificultar que as pessoas tenham um relacionamento sincero, verdadeiro com Deus. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Prosélito é um discípulo. Então vocês rodam o mundo inteiro para fazer um discípulo, e depois que vocês fazem esse discípulo se torna um homem pior do que vocês. Ai de vocês que fazem isso. Ai de vocês, versículo 16. Ai de vós, guias de cego, que dizem, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo seu juramento. Ai de vocês que dobram a lei, dobram a vontade de Deus, dobram a justiça de Deus para atender aquilo que vocês querem, aquilo que vocês fazem. No final, eu poderia ficar aqui lendo cada um desses ais, mas o que nós vamos perceber é que a religiosidade, ela entrou em uma proporção tão profunda no coração desses homens, que o que importa é fazer aquilo que a minha religião manda você fazer, e não o que o meu Deus convida você a fazer. É impressionante como que João consegue dar vida a isso. Ele vai olhar, por exemplo, em João 5, quando Jesus cura o coxo do tanque de Betesda, e ele vai curar o homem que está há 38 anos coxo, e ele fala assim, olha, levanta, pega o teu leito e anda. 38 anos coxo, o que ele vai fazer? Vai obedecer. Pega, enrola o leito dele, bota debaixo do braço, ele está andando, só que era sábado, e aí os fariseus chegam para ele e falam o seguinte, hoje é sábado, não pode carregar o leito. Você nunca leu na Bíblia que sábado é o dia do Senhor, dia de descanso? E aí ele responde, mas o homem que me curou, ele que me mandou carregar. Sabe o que eles falam? Quem foi o homem que mandou você carregar? O fato de um homem ter sido curado depois de 38 anos, enfermo, sequer entra nos ouvidos desses homens. Eles querem que a lei seja cumprida, mesmo que Deus possa ser glorificado através de outros meios naquela realidade. Você percebe como que a religiosidade pode te afastar de Deus? Como que um coração
que perdeu o seu verdadeiro objeto de culto, pode, de fato, distanciar você do Deus bíblico. Você e eu podemos estar fazendo tudo como manda o figurino. Eu faço todo o rito religioso, mas o meu coração, está longe de Deus. Por isso ele quebra tudo. Porque aqueles homens estão ali preocupados demais que os sacrifícios e os cultos aconteçam, preocupados de menos que o Deus que mandou fazer o sacrifício seja de fato cultuado. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com Jesus nessa passagem, nessa perícope, é o seguinte: cuidado com essa necessidade de fazer com que as nossas aparências sejam o objetivo do meu culto a Deus. Deus não está preocupado com as aparências. Ele não está preocupado com a roupa que você está indo para a igreja. Ele não está preocupado com o corte de cabelo que você está indo para a igreja. Ele não está preocupado se você está chegando na igreja pontualmente ou não está chegando pontualmente na igreja. Ele está realmente preocupado como que você chega na igreja. E, por favor, entenda o como, não com que meio de transporte, mas como que o seu coração chega nessa igreja, ou em qualquer igreja, ou em qualquer lugar onde o nome dele é invocado. Preocupados demais com a religiosidade, preocupados de menos com o Deus que deveria estar sendo adorado. Um segundo grande perigo que a gente observa aqui, e o texto ele faz questão de deixar claro isso, é o perigo com a indiferença ao outro. Veja, um homem que queria conhecer esse Deus, que não era judeu, ele só poderia entrar naquele lugar, no pátio dos gentios. Imagina uma feira, 2000 anos atrás, com pombo voando, gente gritando, trocando moeda. Imagina boi mugindo, né? Mugindo. Ovelha faz o quê? Eu não vou saber, não vou ouvir. Fazendo esse negócio aí. Imagina o caos. E lá no fundo, alguém lendo alguma coisa da palavra de Deus. Os levitas tocando lá dentro do santo lugar. E nenhum gentil podendo ouvir nada. Devido à bagunça que estava acontecendo naquele pátio dos gentios. Este povo que ouviu de Isaías palavras como essa: eu te farei luz para as nações, para que leve a minha salvação até os confins da terra. Esses filhos de Abraão que ouviu do próprio Deus: sai da casa da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, sê tu uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Esse povo, filho de Abraão, deveria estar empenhado em que todos os gentios ouvissem, conhecessem, aprendessem, entendessem as profundidades da palavra de Deus, da salvação de Deus. Mas a única oportunidade que os gentios tinham para ouvir tais palavras, tais louvores, havia uma concorrência desigual com as pessoas que estavam preocupadas em ganhar dinheiro. Começa a fazer um pouco mais de sentido a revolta de Jesus? Em derrubar, em expulsar, em tirar desse único lugar onde alguém pode ouvir a palavra de Deus, a concorrência para que eles ouçam de fato a palavra de Deus. Percebe o zelo verdadeiro de Jesus? O zelo em que o mundo tivesse acesso ao que só os judeus guardam para si. E o que poucos teriam acesso já não teriam mais, porque não conseguem sequer adorar a Deus.
Irmãos, eu não consigo manter minha linha de raciocínio num ambiente onde só eu estou falando. Imagina se tivesse um boi mugindo aqui. Pomba voando. Hoje, lá no Peniel, o raio da vaca começou a mugir lá. Quase que eu mandei fazer um churrasco aquela vaca, porque eu já estava me perdendo no texto bíblico. Então, imagine a dificuldade de pessoas conseguirem aprender qualquer coisa que seja na casa de Deus, com concorrência tão desleal. Cuidado com essa indiferença. Nós temos nos tornado homens e mulheres que se tornam indiferentes, muitas vezes, indiferentes ao sofrimento do outro. Não, pastor, não. Você está confundindo. O povo cristão não é indiferente. Não. A boate pega fogo, 200 e poucos jovens morrem, e gente crente, gente que professa a mesma fé que você, que a mesma fé que eu, tem a audácia de escrever. Também estava na boate. O que é isso? O que é isso? A indiferença ao outro, a dor do outro, a perda do outro, o sofrimento do outro. A indiferença a quase a humanidade do outro. Pois bem, Jesus faz uma reforma, biblicamente, contra isso. Contra essa percepção do eles e nós. Nós estamos aqui salvos, seguros, na palavra de Deus, na casa de Deus. Eles estão lá longe, vão queimar no fogo do inferno. Lugar que eu não vou nem passar pela porta. Pois bem, muito cuidado. Porque a indiferença é um sintoma da minha religiosidade, da bandeira que eu enfinquei no meu coração e disse, esse é o meu time do coração. Cristo. IBAB, Igreja Batista do Bingen. Eu falei errado o nome da igreja, Igreja Batista Bingen. Minha igreja. Muda. Meu time. Tem gente que até torce Botafogo. Bate no peito, usa. Tem alguém usando camisa? Não. Usa a camisa. Qual a diferença? Nenhuma. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados não para ter uma religião bem estabelecida, com tutano, forte. Nós não fomos chamados para isso. A religião que o próprio Deus criou, o templo que Ele próprio mandou construir, Ele mesmo derribou. Ele mesmo. Pela indiferença ao que o outro representa, o outro precisa, o outro necessita. Sabe o que mexe comigo nesses testemunhos, principalmente da irmã que deu aqui? É como que fazer o básico bem feito impacta as pessoas. Impacta as pessoas. Veja, ela foi para um retiro de homens e mulheres que professam seguir Jesus. Pasmem-se, ela foi servida. Ela foi cuidada. Você acredita que ela foi amada? E ela foi impactada por isso. Mas não é justamente isso que nós somos chamados a fazer todos os dias, em todo tempo, a toda hora? O que poderia nos impedir disso? A religião. Porque a religião, como uma bandeira, me faz selecionar as pessoas que merecem receber aquilo que o meu Senhor, que morreu pelos meus pecados, não pediu, não me convidou,
me ordenou a fazer a todos. Cuidado com a indiferença para com o outro. Isso é um sintoma de que você pode estar mais religioso do que cristão. Você não foi chamado para ter uma bandeira. Você foi chamado para ter um Senhor sobre a sua vida. O Senhor não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o anjo, não é o arcanjo. O Senhor é Jesus. Esse Senhor vai dizer nesse mesmo evangelho que você está lendo comigo, ponto a ponto, versículo por versículo, dizendo o seguinte: se vocês amarem uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não é interessante Jesus romper com a religião judaica, romper com a religiosidade judaica, romper com o templo judaico e insistir as pessoas a ter a capacidade de simplesmente olhar para o lado e identificar que o outro precisa desse Jesus que um dia eu conheci? Sim, pois bem. Mas o texto continua. Depois de falar que ele expulsou, que ele derrubou, que ele tirou, Jesus é questionado, e é impressionante como todas as reformas geram um tipo de questionamento. Mas que autoridade você tem para fazer tais coisas? Que sinais você traz, você dá para você fazer tais coisas? É interessante porque João faz questão de falar sobre isso. Lá em João 6, quando Jesus multiplica os pães e atravessa andando o mar de Tiberíades, quando ele chega lá, as multidões se aproximam e falam assim: Jesus, quando é que o senhor chegou? E ele falou assim: olha, a verdade é o seguinte, vocês estão me procurando, não é porque vocês ouviram a palavra de Deus, estão me procurando porque vocês comeram pão e vocês se fartaram. Deixa eu dar um conselho para vocês. Deixa eu dar um... Aí, ó, tá vendo? Quando não é a vaca, é a raia de um barulho aí. Impressionante esse negócio. É água, menos mal, né? Ou não, né? Então sai daí. Hoje é um dia interessante, né? Deus está testando o meu TDAH em todo custo hoje. Ele está que está hoje, né? E eu não sei mais onde eu estava, ó. Resistência. Então, é impressionante como que todas as vezes que uma reforma vai ser feita, existe resistência. E essa resistência é impressionante perceber que normalmente vem dos de dentro. Vai ser difícil concorrer, hein? Mas vamos tentar, né? Um pinguinho não vai fazer a gente parar, né? Vamos continuar. A luz acabou, vocês continuaram cantando. Eu cheguei achando que o negócio ia estar de criança correndo. Então, vamos tentar. Deus vai ajudar, né, Deus? Vamos lá. Lembrei onde eu estava. Lá em João 6, está vendo? Voltando. Então, as pessoas perguntaram, mas que sinal você vai fazer para a gente acreditar que o Senhor é esse servo, é o Messias? E ele vai deixar claro que muitos sinais já estão sendo feitos. Claramente, ele já tinha se apresentado como o servo de Deus, o Filho de Deus. Ele já tinha declarado isso. Ele já tinha feito muito. Mas os homens não queriam crer. Quantas vezes nós vamos ter que ler na Bíblia que nós deveríamos estar mais preocupados em amar e cuidar do outro do que fazer um culto cronológico, pontual, perfeito, da melhor forma possível? Deixa eu fazer uma pergunta e quero que seja muito sincero com isso. Não dá para a gente xingar a água, mas se entrar um homem alcoolizado aqui, qual é
primeira coisa que você pensa no seu coração e na sua mente, se um homem abrir aquela porta e começar a gritar, a falar, interromper o santo culto de Deus, qual é a primeira coisa que você vai querer fazer? Ou a primeira coisa que as pessoas naturalmente vão querer fazer? Hã? Bater dele? Aí você pegou pesado. Bater muito. Mas, bater talvez não. Espero que não. Realmente espero que não. Mas você vai querer, a gente vai querer o quê? Silenciá-lo e encaminhá-lo. Porque o culto a Deus não pode ser, em hipótese alguma, atrapalhado. O culto a Deus não pode, em hipótese alguma, ser atrapalhado. Alguns vão chamar até de demônio. É um endemoniado que entrou aí na igreja. Sabe o que é interessante? Nessa ordem que a gente acabou de ver, o endemoniado era Jesus. Ou estou mentindo? Enquanto os levitas estavam lá tocando, os sacerdotes estavam lá pregando, quem é que chegou quebrando tudo? Não é muito doido isso? Não é muito doido perceber que na reforma que Jesus está fazendo, se ele fizesse isso nos dias de hoje, imagina um homem barbudo, nem um pouco bonito, porque Isaías 53 vai dizer que não havia beleza em sua aparência, não tinha nada que faria a gente gostar dele, entrasse aqui, falando, está tudo errado. Tem um monte de gente molhada ali fora e vocês estão aqui sequinhos. Vão todo mundo lá para fora, gente. Secar quem se molhou na chuva. Alguém ia passar a mão nele, vem cá, deixa eu fazer uma conversinha com o senhor aqui, vem cá. Tem gente que ia até bater nele. Faz sentido para você? Nem para Jesus. Já Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldeis a este tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis contemplar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um culto não feito sobre quatro paredes, entre quatro paredes, mas um culto agradável a Deus seria um culto racional, um culto com as nossas vidas. Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus. Pois bem, cuidado com a religião, ela pode fazer resistente às verdadeiras mudanças que a palavra de Deus te convida a viver e a praticar. E por último, versículo 22, vai declarar algo muito interessante. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Sabe essa palavra creram, ou crer? João vai usar ela exaustivamente no seu evangelho. Você com certeza sabe um versículo bíblico que essa palavra, de alguma forma, é trabalhada. Né? João 3,16, nós vamos ouvir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Ele está falando que depois disso, quando ele recebeu a resistência dos judeus, ele falou assim, vocês querem um sinal? Ok, destrua esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Eles falaram, mas em 44 anos foi demorado para construir esse templo. Como que você em 3 dias vai construir? E João faz questão de dizer, ele falou isso referindo ao seu corpo. É impressionante perceber como a palavra de Deus, ela nunca falha. As palavras de Jesus nunca falham. Porque os discípulos ouviram ele falar, destruam esse templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo.
E para aqueles homens isso seria impossível. Para os discípulos isso seria impossível. Mas diante do que eles viram, Jesus, completamente dilacerado pelas chicotadas romanas, completamente desfigurado pelos socos e pancadas dos guardas judeus, completamente morto, sendo transpassado. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. 3 dias depois disso, Maria Madalena se aproxima do túmulo de Jesus, não encontra ninguém, nem nada. Ela corre até os discípulos, encontra Pedro, fala: tiraram o corpo de Jesus. Pedro e João correm até o túmulo, não encontram nada, não encontram ninguém. Eles saem perplexos. Maria, então, se depara com Jesus. E Jesus pergunta: Maria, por que você chora? E ela fala: porque tiraram o corpo do meu Senhor. Se o Senhor tirou, me fala que eu vou lá buscar. Então, Jesus ressurreto fala: Maria. Quando ele chama ela pelo seu nome, ela percebe que ela está diante desse Jesus. O templo foi reedificado. Não de uma forma humana, não de uma forma possível, mas de uma forma sobrenatural. E é muito lindo perceber o que ele fala para Maria: vai até os meus irmãos, comunica a eles, explica a eles, fala para eles que o templo que os homens derribaram, o meu Pai reconstruiu. Que a morte que atingiu o meu corpo, agora eu venci. Fala para eles que eu ressuscitei. Então, depois disso, os discípulos creram nas Escrituras, que alertaram isso, e nas palavras de Jesus, que prometeu isso. Sabe qual é o antídoto para a religiosidade? Crer. Esse é o antídoto. Creia. Creia no que realmente importa. Creia no que a palavra de Deus realmente está falando. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Pare de acreditar nos pastores. Creia na palavra de Deus. Para de acreditar nos políticos. Nenhuma reforma de verdade aconteceu por meio de políticos. Todas as verdadeiras reformas aconteceram por homens e mulheres de Deus. E os políticos, que são bobos nem nada, muitas vezes se curvam ao poder do que Deus está fazendo naquela nação. Você quer mudar o seu país? Não é votando em Bolsonaro ou em Lula que você vai mudar, não. É crendo. É crendo e sendo impactado pelo poder que existe no desfrutar dessa palavra, no conhecer dessa palavra, na luz que essa palavra é, na rocha que essa palavra se torna, no escudo que ela muitas vezes se apresenta ser. Eles creram. Depois de experimentar, depois de ver tudo que eles viram, depois de experimentar tudo que eles experimentaram, agora eles contemplam aquele Jesus que falou várias vezes: olha, o Filho do Homem vem, ele vai ser humilhado, ele vai ser cuspido, ele vai ser espancado, ele vai ser morto, mas ele vai ressuscitar. Aquele Jesus que Tomé falou assim: se eu não ver o furo na sua mão, se eu não tocar, enfiar o meu dedo no seu lado, eu não acredito. Não creio. Tem que ouvir 6 dias depois. Jesus falou assim: vem cá, Tomé. Bota o dedo nas minhas feridas. Olha os cravos na minha mão. Então ele fala: Senhor meu e Deus meu.
E Jesus fala uma palavra que devia estar cravada na sua mente e no seu coração. Porque você viu, você creu, bem-aventurados serão os que sem ver, mas creram. Eu e você temos a chance de ser bem-aventurados, simplesmente porque nós não tivemos a oportunidade de ver nem de tocar, mas podemos crer. E sem crer, o que você se torna é um religioso. E os religiosos, eles sempre caem nos mesmos erros, é impressionante. Há 4.500 anos, homens religiosos, mulheres religiosas caem no mesmo erro. Qual erro? Eles perdem o seu objetivo de culto. Eles perdem o Deus que deveria ser cultuado. Eles substituem isso pela religião, pelo templo, pelas regras, pelas normas, pela fofoca, pelo poder, pela política. Oh, meus irmãos, que essa reforma que Jesus fez 2000 anos atrás seja feita nas nossas vidas, porque o nosso país carece, precisa disso. Precisa que os cristãos, os miniaturas de Jesus, os seguidores do Cordeiro, estes façam bem o básico. Quer fazer bem o básico? Nessa igreja você não vai ter a metodologia do básico. Não vai. Bom, enquanto eu for pastor, né? A gente é batista, pode me tirar a hora que vocês quiserem. Mas enquanto eu for pastor, não faremos metodologias. Não faremos chaves. Não faremos fichas caindo. Nós simplesmente vamos olhar para o texto bíblico, ver o que o texto bíblico está dizendo para a gente, e a gente vai ser confrontado e convidado a viver como Ele está nos dizendo para fazer. Que se um dia Jesus se materializar em um homem bêbado, fedendo, barbudo e entrar nessa igreja, que o culto não seja o objetivo, mas obedecê-lo, amá-lo, encaminhá-lo, tratá-lo seja o objetivo. Que o crescimento não seja o objetivo. Porque, segundo Atos 2, acrescentava o Senhor diariamente os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? Quem? O Senhor. Que os dons não sejam o objetivo. Sabe por quê? Porque os dons, o Espírito Santo distribui a quem quer e como quer. Quem distribui? O Senhor. É tudo do Senhor, é tudo sobre o Senhor, é tudo para o Senhor. A Bíblia, de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, está falando exatamente isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a honra, a glória, eternamente. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram feitas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É para quem? É para ele. Não é para atender a nossa igreja, não é para atender a nossa religião, não é para atender as nossas vontades, não é para atender os nossos achismos, não é para eu me sentir um pouquinho melhor do que os outros que não têm Jesus, não é para eu me sentir um pouquinho melhor do que os outros que pecam de uma forma que eu não peco. Não é sobre você se sentir melhor em nada, é em você se sentir lavado, remido, salvo, aproximado, apresentado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É sobre isso. É sobre você experimentar esse Deus, conhecer esse Deus, crer nesse Deus. Para encerrar,
Em João 14, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Que Deus te abençoe. Que esta reforma seja uma reforma que Jesus está fazendo neste templo e nesses outros, provavelmente 200 templos que estão aqui. Essa reforma seja do pátio dos gentios ao Santo dos Santos, aonde tudo que não é dele tem que ser tirado do lugar, quebrado, expulso, e o que pertence a ele, o que é para ele, seja algo verdadeiro, sincero, puro, consagrado, santo. Amém?